Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Semana FACT e Excelência Operacional. Começamos ontem a nossa semana com dois eventos que trouxeram alguns elementos importantes para a reflexão das pessoas, das organizações. É o nosso compromisso de compartilhar um pouco do nosso saber, colocar nossa experiência a serviço de vocês. Não somos dono da verdade, absolutamente. Estamos aqui compartilhando as nossas percepções, tanto da FACT Consultoria, mas também dos profissionais, dos nossos amigos, mais do que profissionais que se disponibilizaram a contribuir com essa oferta de saberes, né? E dentro dessa nossa semana, hoje nos cabe um módulo que nós chamamos de debates, né? FACT Debates, que traz visões de perspectivas diferentes. Ou seja, a perspectiva FACT sobre um determinado tema e a perspectiva de um profissional reconhecido no mercado que esteja atuando em uma grande organização, para que a gente possa estabelecer um contraponto e, com base nesse contraponto, vocês que estão nos assistindo possam desenvolver perguntas, interagir conosco através do chat, e nós teremos o maior prazer de responder a vocês, de colocar as nossas percepções a respeito dessas temáticas que vocês colocarem, tá bom? O nosso tema é um tema que gera muitas discussões nas organizações em geral, né, e que, obviamente, a leitura sobre a importância desse desenvolvimento de competências, ela passa muito pela questão dos valores, da cultura, das crenças que estão estabelecidas em cada organização, né? E a gente achou extremamente pertinente trazer essa temática para a nossa semana, e é a partir dessa questão que nós vamos desenvolver tanto a percepção da FACT quanto a percepção do nosso convidado. Tá? Nós vamos ter a possibilidade de interação, como eu já falei, a partir das duas temáticas. Nós absolutamente não sabemos a apresentação do outro, então realmente vai ser uma surpresa, né? Então, tanto vocês quanto nós, eu e Rômulo, nós vamos interagir também a partir dessas apresentações, trocando alguma figurinha para consolidar um entendimento ou fundamentar melhor uma ideia que foi colocada, tá? Antes de abrir a apresentação do nosso convidado, eu gostaria de oferecer a vocês algumas orientações mínimas para que a gente possa ter um melhor aproveitamento do nosso conteúdo, tá? Na sequência, eu vou falar sobre isso. Vocês têm o Zoom, nós estamos usando a plataforma Zoom, né, de acordo com a configuração que vocês estabeleceram nos seus equipamentos, mas você, durante toda a nossa apresentação, e para ficar melhor a apresentação, eu queria que vocês passassem o mouse nessa caixinha que está onde estão os vídeos, vão aparecer esses dois blocos azuis, né? Se vocês clicarem nos três pontinhos, clica que vão abrir um menuzinho de opções, e nós recomendamos a vocês, para ter um melhor aproveitamento, como eu já falei, que vocês marquem essa opção de ocultar o vídeo dos participantes que não vão estar apresentando, tá? Se vocês fizerem assim, vocês vão ter disponível a minha imagem e a imagem de Rômulo junto com as nossas apresentações. Então, isso vai fazer com que vocês possam ter uma interação melhor com esse conteúdo, tá? Todas as perguntas que, porventura, vocês tenham, espero que sejam muitas, para a gente poder colocar as nossas percepções, tanto eu quanto o Rômulo, né? E façam isso através do chat, que está disponível aí na plataforma Zoom. Escrevam, nós estamos atentos na nossa retaguarda para poder fazer uma coleta de todos esses questionamentos, e ao final da nossa palestra, do nosso debate, na verdade, vocês vão poder interagir conosco dessa forma, tá? Espero que a gente consiga atender as expectativas de vocês, né? Esse é um compromisso da FACT, né? A FACT traz um lema
que traduz muito o seu compromisso como organização que compartilha conhecimentos, que aprofunda a discussão sobre métodos nas organizações através dos princípios e fundamentos do TPM, né? E esse lema de pensar em uma realidade onde o bom pode ser sempre melhor é o que nos move, né? Foi, inclusive, o que nos levou a oferecer a vocês essa semana de uma imersão totalmente gratuita nesse universo da excelência operacional, com profissionais experientes, com dirigentes de grandes organizações que vivem ou viveram isso enquanto engenheiros, enquanto supervisores, enquanto gerentes, agora como diretores, como CEOs, como profissionais do mais alto gabarito dentro das indústrias brasileiras e até algumas internacionais. Então, a FACT traz isso como uma verdade realmente na condução das suas atividades. A FACT é uma empresa que tem 6 anos de atuação no mercado, mas os nossos consultores já atuam há quase 30 anos nesse universo do TPM e nasce com esse background, né? E hoje nós já expandimos as nossas atividades para algumas intervenções no mercado colombiano, né? Nós temos um cliente na Colômbia e também temos uma sociedade no Chile com um parceiro nosso, Dona Bel Midiaqueo, que está nos assistindo, participando ativamente dessa semana, né? Também desenvolvendo atividade de forma intensa no mercado chileno. Tá? Estamos com novas parcerias se firmando também no Equador e abrindo as portas da Europa através de Portugal. O nosso plano de expansão teve que também ser revisto em função desse momento pandêmico que o mundo está passando. Tá bom? Então, esse era um recado inicial que eu gostaria de trazer para vocês. E antes de nós darmos continuidade ao conteúdo propriamente dito do nosso debate, passo a palavra para o meu querido amigo, parceiro, profissional de TPM, Rômulo Vale. Queria que ele conversasse um pouco com vocês sobre por que ele está aqui conversando com a gente. Rômulo, um prazer te receber. Fique à vontade para você contar um pouquinho da sua história, meu amigo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, aí, agradecer a FACT aí pelo convite. Acho que é um grande prazer a gente poder estar conversando no dia de hoje, passando um pouco aí a nossa vivência, né, que a gente construiu até agora, muitas vezes juntos, né, por muitos lugares aí. Então, vou falar um pouco de mim para depois a gente começar. Então, eu sou um profissional aí com mais de 25 anos, né, em várias indústrias, de vários segmentos. Tenho uma formação eletroeletrônica, então comecei em manutenção, né, muito forte em manutenção, muitos anos trabalhando com manutenção. Depois migrei para a área de gestão e segui a carreira aí executiva em diversas empresas. Eu costumo dizer que eu fui um afortunado, eu tive bastante sorte, né? Passei por grandes empresas na minha carreira, aí multinacionais, nacionais, pude vivenciar várias metodologias, né, diferentes, em momentos diferentes. Tive a sorte de trabalhar com excelentes profissionais que me formataram no profissional que eu sou hoje, né? Hoje atuo numa grande empresa na região nordeste do país, vou falar um pouco na minha apresentação. Conheço o TPM há bastante tempo, né? Vivenciei em algumas empresas por onde passei, né? E estou vivenciando hoje na empresa em que atuo. Então, estou tendo também essa sorte, essa oportunidade de estar desenvolvendo, né, junto com o meu time, junto com o meu pessoal e colhendo os frutos, que a gente vai falar um pouco disso aí durante a nossa apresentação. Então, é só agradecer aí, Canário, a você, a FACT, muito obrigado. E vamos aí no nosso debate. Legal, Rômulo. Obrigado pela sua apresentação, meu amigo. Não tenho o que agradecer. Nós é que somos eternamente gratos. O nosso compromisso é esse, como eu já falei, compartilhar conhecimentos, trazer reflexões e nada mais rico do que não colocar somente a nossa voz, a nossa leitura dessa situação. Entendemos que essas metodologias diversas de excelência operacional, como o Lean Manufacturing, como os Six Sigmas, como o WCM, como, obviamente, o TPM, por qual nós somos
assim, apaixonados, dedicados, estudiosos do tema, como isso pode ajudar as organizações a se transformarem, né? E para caracterizar bem essa questão, nada melhor do que falar de desenvolvimento de competências. A gente precisa de pessoas, né? As pessoas são o grande agente de transformação. São elas que efetivamente podem entregar um fator diferencial. O método por si só, ele não se basta. Ele precisa, né, que as pessoas estejam utilizando, convictas de que aquilo é um elemento fundamental para o controle das suas ações no dia a dia. E, obviamente, para isso, elas precisam conhecer. Elas precisam ter um conjunto de saberes, né, que entreguem aquilo que os grandes dirigentes, como você, né, têm como expectativa nos processos de negócio que estão sob sua responsabilidade. Então, a FACT tem essa disponibilidade, proporcionou isso, ou proporciona isso ao longo dessa semana, e nós é que agradecemos você a trazer essa sabedoria, suas experiências de vida, para que a gente possa conversar. Pode ser que a gente divirja em alguns pontos, e isso vai ser extremamente saudável para o nosso debate. É verdade. Não é verdade? Perfeitamente, é verdade. Muito obrigado. Então, vamos começar, né? Na nossa sequência, eu vou dar seguimento à apresentação e logo depois Rômulo vai compartilhar a apresentação que ele preparou conosco sobre a nossa temática, a temática a ser debatida. Convido vocês a refletirem a respeito e participarem, por favor, com as nossas discussões. Tá certo? Vamos falar sobre desenvolvimento de competências, se isso é um custo efetivo ou se, na verdade, nós deveríamos enxergar como um investimento nesse processo de transformação das organizações. A nossa agenda, quer dizer, a minha agenda da minha apresentação, ela está dividida em alguns pequenos blocos, vão ser coisas aí de 10, no máximo 15 minutinhos, para a gente poder proporcionar essa reflexão e depois escutar a sabedoria de Rômulo. Primeiro, a necessidade do desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais, de onde vem, por que se trabalha fundamentalmente isso, né? Contextualizar o desenvolvimento de habilidades, a nossa visão, as questões mais técnicas, ou seja, aquelas associadas à execução propriamente dita de tarefas no dia a dia, tarefas técnicas na base da pirâmide organizacional. E, obviamente, isso não se sustenta se nós não tivermos lideranças também preparadas para poder conduzir esse processo de transformação, né? Então, um perfil de uma liderança facilitadora e educadora, na nossa ótica, é fundamental para dar suportação a esse processo de internalização dos princípios, métodos e ferramentas da excelência operacional. As conclusões, para que a gente possa partir para a apresentação de Rômulo. Então, essa vai ser mais ou menos a sequência daquilo que eu vou usar para compartilhar a nossa percepção com vocês, tá bom? Bom, vamos começar pelo começo, né? A necessidade de desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais. De onde é que vem isso? Isso parece meio que um lugar comum, óbvio que é necessário, mas eu gostaria de trazer um elemento de reflexão que mostra esse ambiente organizacional de uma forma muito clara, muito real, ou seja, não é uma percepção da FACT ou de Paulo Canário. Nas andanças da vida, nos estudos que a gente desenvolve, eu me deparei com uma pesquisa do PMI, né, o Project Management Institute, que foi realizada com cerca de 600 executivos globais de empresas que atuam em diversos países do mundo, para que isso traduzisse um pouco da realidade do universo industrial, não em um país, em uma cultura específica, né? Isso foi feito em 2013 e eu gosto de trazer os elementos fundamentais que essa pesquisa nos ofereceu. Os 3 pontos principais que estes executivos apresentaram nessa pesquisa e que comprometem o alcance dos objetivos estratégicos são esses que estão aqui apresentados. Compromisso dos líderes em todos os níveis de liderança, né? Desde a liderança imediata da equipe de execução, um líder de equipe, um encarregado, um supervisor, até o mais alto nível da organização. Então, o presidente, um CEO, um diretor-geral,
é fundamental que exista esse compromisso em todos os níveis. O segundo aspecto, que também foi fruto dessa pesquisa, é que é fundamental que existam capacitações técnicas e gerenciais para fazer com que esses objetivos estratégicos do negócio eles sejam efetivamente entregues. Que caminho eu vou percorrer? O que é mais prioritário do que o quê? Qual ferramenta utilizar? Que frequência isso é demandado? Então, eu preciso ter esse conhecimento, desenvolver essa competência, porque senão eu não vou conseguir dar andamento na velocidade, na profundidade que os nossos resultados impõem para a gente. E o terceiro aspecto, que eu acho que é chover no molhado, a importância da padronização. Termos processos padronizados, né, e atividades padronizadas. Até porque esse aspecto dá sustentação aos outros dois. Então, esses três elementos, eles são fruto dessa pesquisa e percebam os pontos mais importantes dentro de cada um deles. No compromisso dos líderes em todos os níveis, fundamentar um segmento rigoroso, uma firmeza de propósitos. Obviamente, priorizar com foco naquilo que é crença, que é valor da organização e um direcionamento adequado de recursos. Então, esse é o da liderança. Isso não está na mão da execução, né? Então, os líderes precisam estar comprometidos com esse compromisso. Obviamente, eu preciso ter pessoas preparadas, né? Então, educar e capacitar, desenvolver essas competências em métodos, em ferramentas, em relações interpessoais, em um processo de comunicação efetivo, que faça com que as decisões sejam tomadas baseadas nessas informações, isso requer conhecimento, para que nós possamos interpretar as variáveis que estão presentes no dia a dia, né? Tanto desenvolvimento contínuo, tecnicamente, quanto gerencialmente. E, para nossa surpresa, essa pesquisa nos aponta uma grande fragilidade na formação das pessoas. Ou seja, tanto no nível técnico, ou seja, somente cerca de 40% desses executivos admite que tem pessoas qualificadas para executar as suas atividades, quanto, pasmem, das lideranças, o que é mais assustador, né? Ou seja, eu tenho somente cerca de 20% de líderes com habilidades para entregar o que esses executivos globais esperam e traduziram nas suas estratégias de negócio. Quer dizer, para mim, beira a irresponsabilidade. Porque como que eu posso ter uma expectativa de entrega de resultados se eu admito que as minhas lideranças não estão preparadas para isso? Não é? E, obviamente, a padronização me traz uma série de vantagens que, em geral, esses processos de excelência operacional trazem incorporados, né? Então, esse é o cenário, a fotografia que eu gostaria de colocar para vocês para justificar a minha percepção. A gente não tem alternativas que não seja trabalhar no desenvolvimento de competências operacionais e de gestão, de liderança. Então, eu dividi aqui em 2 blocos, pensando em uma estrutura de estratégia de negócio, onde eu tenho os meus objetivos estratégicos claramente definidos no topo da pirâmide organizacional, com suas metas, seus desafios, suas crenças, seus valores, que são compartilhados ao longo dessa estrutura através do seu sistema de governança, dos seus indicadores e as metas associadas. E, obviamente, as pessoas nesses 3 níveis dentro de uma organização qualquer precisam estar preparadas para poder conduzir esse processo. Pensando no nível operacional, 3 elementos nós entendemos que são fundamentais para que elas estejam aptas, preparadas para contribuir com a entrega desse resultado. Um deles é a capacidade de detectar desvios, ou seja, o que é normal e o que é anormal no processo de execução, naquilo que a pessoa está executando. Se ela não tiver essa capacidade, ela pode estar gerando perdas, gerando desperdícios, que vão, muito provavelmente, comprometer o atingimento dos seus objetivos estratégicos naquela organização onde ela desenvolve. Então, eu preciso desenvolver essa capacidade de detectar. Um outro aspecto que não resolve somente a detecção, eu também preciso, essa mesma pessoa que executa, precisa eliminar dúvidas. Porque se eu detecto um desvio, eu preciso também desenvolver a capacidade de restauração desse desvio, à sua condição normal. Isso faz com que eu consiga restabelecer a condição normal. Então, quem executa
executa, além de detectar corretamente, precisa restaurar correta e rapidamente, porque aquele pequeno desvio não vai se transformar num grande problema. E, claro, é fundamental, no ambiente de excelência operacional, que, além desse binômio, nós também, tenhamos a capacidade de manter, de padronizar essas ações, de estabelecer uma rotina que prevaleça a manutenção dessas condições. Então, se eu penso do lado operacional, como eu vou garantir que os meus objetivos estratégicos vão ser desenvolvidos, eu preciso ter pessoas que tenham capacidade de detectar, capacidade de restaurar e capacidade de manter aquela condição restaurada. Esses são 3 elementos que eu digo inegociáveis se efetivamente eu quero ter pessoas preparadas para fazer frente a esses desafios. Não é só isso, como eu falei, nós também precisamos desenvolver lideranças que apoiem esse processo, que não é fácil. Não é fácil oferecer à equipe operacional esses três elementos, né? A capacidade de detectar, restaurar e manter. Precisa ter um compromisso muito grande. E isso entra o nível tático, que é o nível intermediário da organização, desenvolvendo um processo de liderança motivacional, ou seja, aquele líder capataz, aquele líder mandatório, aquele líder que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Num cenário como esse, ele não vai contribuir com o desenvolvimento da sua equipe. Então, a gente precisa enxergar que aspectos são faltantes na minha formação para fazer essa complementação. Da mesma forma, o relacionamento interpessoal, né? Eu preciso tratar bem a minha equipe, empoderá-la para que ela possa entregar aqueles resultados que eu gostaria de obter. E, claro, eu tenho que formar gente. Eu não vou ter ninguém. Não adianta eu bater na porta do RH pedindo socorro, pelo amor de Deus, me ajude, que eu preciso treinar pessoas. Isso está fora de propósito. Essa formação é uma formação continuada. A gente sabe que no TPM existe um privilégio muito grande do on the job. Se privilegia essa prática porque é a rotina que educa. E quem está na rotina é a liderança imediata e não os profissionais de recursos humanos. Então, esses são os dois aspectos que a gente gostaria de colocar. Para contextualizar o desenvolvimento de habilidades técnicas na execução, nós já vimos que esses 3 aspectos são fundamentais: detectar, restaurar e manter. Mas vem cá, como é que eu trato isso? Que aspectos estão associados a isso? Então, eu gostaria de oferecer a vocês que essa detecção e uma capacidade de entendimento sobre o que fazer dentro do processo de restauração, eu tenho que aportar um elemento-chave, que é conhecimento técnico específico sobre os processos onde essas pessoas estão inseridas. Se essas pessoas não tiverem esse embasamento, elas vão ter dificuldades em estabelecer a referência entre o que é normal nas variáveis que ela manipula e o que é anormal. Então, isso é uma grande ameaça. Se esse intervalo for um intervalo amplo, essa zona cinzenta é a zona da ignorância, é a zona que vai levar a problemas, a perdas de todos os tipos, de quebras de equipamentos, de perda de eficiência, de uma baixa utilização do ativo, de desperdício de material, de acidentes, de impactos ambientais significativos e impactos à saúde das pessoas. E, obviamente, isso se traduz em um custo maior. Então, qual o nosso compromisso? Pegar essa inteligência que exista dentro da organização, com a engenharia de processo, com os potenciais sabedores desses processos, e estreitar essa zona de ignorância, levar até um limite que seja adequado para as funções que aquelas pessoas desenvolvam, estabelecendo o que nós chamamos do saber porquê. O saber porquê é detectar corretamente e decidir o que fazer corretamente. Então, eu faço um julgamento. Isso está acontecendo, eu tenho que fazer isso. A outra parte do processo de restauração está na execução propriamente dita, que é saber como fazer. Então, não adianta eu detectar corretamente, não adianta eu saber o que fazer corretamente se eu faço errado. Então, a terceira perna que complementa esse binômio detectar e restaurar é capacitar no uso correto dos ferramentais, executar corretamente ajustes, regulagens,
inspeções, etc., no ambiente de execução. Tá? Então, esses são os elementos que proporcionam as condições necessárias para que a parte da execução, operadores e técnicos de manutenção em geral, possam entregar aqueles resultados que a gente gostaria. E, claro, para ter a manutenção, a gente precisa padronizar, garantir que isso está dentro dos padrões, reforçando a rotina, criando revisões daquilo que já exista e, obviamente, novos padrões, se assim forem necessários. Para garantir que esse conjunto de coisas está rolando, a gente precisa olhar o lado da liderança, com esse aspecto de facilitação e de educação. Já falamos da importância da liderança motivacional, do relacionamento interpessoal como fator que promove integração, motivação, gana, brilho no olho, vontade de querer fazer, seguir o meu líder e, claro, um líder formador, um líder que privilegie a formação das pessoas. Então, os meus processos de desenvolvimento de liderança precisam fazer frente a essas questões, trazendo processos de formação para preparar esse líder como educador. E aqui eu não estou falando somente da diretoria, do gerente. Eu estou falando do líder imediato das equipes. Eles são peças-chave dentro desse jogo. A excelência operacional não vai se estabelecer somente com excelência na alta direção. A gente precisa ter pessoas capazes de executar todas as atividades no dia a dia. Por isso, o líder é fundamental que ele seja um líder educador, sirva de exemplo. E para que isso aconteça, precisa ter uma governança forte, a batida do ritmo, o acompanhamento, a percepção de como as coisas estão acontecendo. Porque ao mesmo tempo em que eu estou fazendo esse acompanhamento, eu estou tendo a possibilidade de suportar a minha equipe. E isso vai ser claramente percebido por quem executa. E, obviamente, cara, para isso acontecer, é Gemba Genbutsu na veia, né? Gemba Genbutsu, estar onde as coisas acontecem. Vá ver a verdade. Não ouça, não escute, né? Não seja alimentado por recados. Vai e veja. Perceba como é que está a atuação da sua equipe no próprio local de trabalho. Relacionamento interpessoal, isso é fundamental se a gente pensa em trabalho em equipe, né? Comunicação efetiva, assunção de responsabilidades, porque isso fica claro para a equipe de execução. Não, o meu líder assume as suas responsabilidades. Ele sabe quais são os nossos limites e a partir de onde começam as responsabilidades dele. Então, ele me suporta no processo decisório. Empatia, enxergar as dificuldades, provocar reflexões na sua equipe, se colocar no lugar deles para poder ajudá-los a superar. E o Gemba Genbutsu, mais uma vez, está presente para dar uma base forte nesse processo de desenvolvimento. E, claro, desenvolver dentro da própria gestão da rotina, como eu falei, um processo de formação de pessoas continuada, intenso, no dia a dia, a cada execução de atividade, usando o método de excelência operacional que aquela organização optou, no nosso caso, o TPM. Então, a gestão da rotina, para facilitar o processo de formação de pessoas, tem que vir associada ao desenvolvimento da excelência operacional. Claro que é fundamental que exista conhecimento técnico de processos, senão nada serve. A excelência operacional se debruça nesses conceitos, no entendimento de como as coisas funcionam efetivamente, e o líder precisa ser o grande provedor, né, desse processo de formação, e, mais uma vez, a presença no ambiente ela é fundamental. Então, esses são aspectos que nós entendemos que são chave para poder desenvolver essas competências, e se eles são chaves, a gente tem que ter prioridade, a gente precisa trabalhar, porque ao entregarmos isso como um tesouro para nossas equipes de trabalho, eles vão entregar os resultados que nós desejamos. Para a gente concluir, percebam que o foco da minha percepção nessa questão estratégica está fundamentado nessa necessidade que essa pesquisa do PMI nos apontou. Então, é dessa forma que nós entendemos que a gente pode eliminar esse gap. E eliminando esse gap, a gente vai ter impactos significativos em produtividade, em qualidade, em custo, em saúde, em segurança, em meio ambiente, em tudo aquilo que a estratégia do negócio estabelece, né? A gente sempre usa a Toyota como um referencial para mexer um pouquinho, para abalar as estruturas, né? A Toyota é como se fosse o pai e a mãe de todo esse processo de excelência operacional, e o grande guru, o grande mentor disso foi o Taiichi Ohno, que é da fonte onde a gente bebe. E a Toyota diz o seguinte: nós não somente fabricamos carros, nós desenvolvemos pessoas.
Pessoas desenvolvidas é que fabricam os carros da gente. Então, isso é de uma grandeza absoluta e que resume bem o que a gente estava querendo dizer. Desenvolver pessoas excepcionais, ou seja, são pessoas excepcionais, é a prioridade número 1 da Toyota, que é isso que dá sustentação a tudo que eles fazem. Para finalizar e fechar a nossa percepção, eu queria trazer um aspecto que muito provavelmente todos já viram isso, mas fala sozinho, né? Já dá uma resposta única a esse aspecto que a gente está discutindo. Henry Ford, né, o fundador da Ford, nasceu em 1863, né? Então, lá nos anos 1800 já se falava disso. Só há uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem. É não formá-los e eles continuarem na organização. É verdade. É terrível isso, mas é verdade. Mais recentemente, o Richard Branson, do Virgin Group, também é um executivo aí, extremamente conhecido, ele coloca esse aspecto que está muito fortemente associado à liderança. Né? Capacite bem seus colaboradores para que eles possam partir. Trate-os bem para que eles queiram ficar, né, na sua organização. E temos aqui, né, que eu sou mais fã ainda, o ex-reitor de Harvard, Derek Bock, que disse: se você acredita que treinamento é caro, parceiro, experimente a ignorância, que aí você vai ver o que é que custa realmente. Né? Então, eu acho isso sensacional. Né? É dinheiro, é tempo, é recurso da organização, mas, na nossa visão, isso é muito mais um investimento fundamental para que essa transformação se estabeleça do que imaginar isso como um percentual do faturamento da organização e que a gente precisa reduzir para poder ter um impacto mais positivo no caixa. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? Rômulo vai ficar à vontade agora para poder colocar a percepção dele. Né? Fico aqui à disposição, vou ficar atento à aula que o professor vai dar, a fazer minhas anotações para que a gente possa conversar depois. Rômulo, meu amigo, por favor. Eu achei assim, excelente a tua apresentação, concordo, né, com quase todos os pontos de vista aí que você colocou. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa entender, né, mapear primeiro escolher a metodologia que a gente vai, né, utilizar para entregar o resultado. E depois fazer esse mapeamento do time, né, enxergar os gaps e ir tratando esses gaps. Perfeito. Eu só acrescentaria aí só um ponto, Canário. Diga. Eu acho que nessa construção, principalmente do TPM, é fundamental que a liderança, a média liderança, esteja bem capacitada, seja a referência, seja o referencial, para que realmente, né, seja o agente de mudança junto com o teu time. Porque o time, a gente vê em muitas organizações que a operação, que a base, ela é sedenta de conhecimento. Né? Perfeito. Quando você inicia um movimento, seja ele o TPM, ela é sedenta de conhecimento. E se você não tem um aporte, se você não tem o referencial direto, que é aquela média liderança que está ali junto, isso pode se perder ou pode demorar nessa construção, né, para a chegada aí de entregar o resultado e consolidar. Então, eu acho que é fundamental tudo que você falou. Eu só acrescentaria esse ponto aí bastante importante, que é a gente realmente sedimentar, trazer o conhecimento, né, para essa liderança que fica ali entre a operação e entre a alta liderança. Então, essa média liderança, que na verdade é a base para poder conduzir, para poder levar o time para o resultado, para o entendimento. Perfeito, meu amigo. Obrigado. Fique à vontade para compartilhar a sua tela e dar seguimento aí à sua apresentação. Legal. Bom. Você achou aí o compartilhar? Achei. Tá vendo a tela? Ainda não. Só um minuto. Agora. Tá. Eu vou trazer aqui
uma visão, né, de como a gente vem construindo, né, como é que a gente enxerga enquanto aí o líder da área industrial na Raimundo da Fonte, e a empresa como SIC, como é que a gente vem construindo essa parte, esse tema tão importante que é o desenvolvimento de competências, né? Então, para a gente poder bater um papo aí também e a gente abrir aí o debate. Antes um pouco, eu queria falar rapidamente quem somos nós, muita gente não conhece, né? O Grupo Raimundo da Fonte, nós somos uma empresa aí de mais de 70 anos de mercado, então eu costumo dizer que é uma senhora empresa, tanto em tamanho, né, quanto em idade, uma empresa bastante madura, genuinamente aí pernambucana, aí, nordestina. A gente tem base aqui em Pernambuco e é fora o site de Pernambuco, que é o maior site nosso produtivo hoje. Nós temos fábricas também em Belém do Pará, em Salvador, na Bahia, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na capital, e recentemente, há menos de um ano, aí, a nossa menina dos olhos, né, que é a nossa fábrica lá no Ceará, na cidade de Horizonte, que fica aí a quase 40 quilômetros de Fortaleza, a nossa mais nova fábrica. A gente produz aí mais de 370 SKUs, então tem um portfólio aí bastante grande, né, e a gente produz mais de 300 milhões de litros de água sanitária, sabonetes, vinagre, e a gente gera mais de 2.600 empregos diretos, né? Então, para poder trazer um pouco aí a complexidade para vocês entenderem, então, algumas de nossas marcas, que é muito conhecida aqui no Norte e Nordeste, então, quem é daqui, né, tem muita aí familiaridade com a gente. Então, a gente fabrica, só para vocês entenderem um pouco da complexidade, então, desde sabonete, creme dental, saco para lixo, lava-roupa líquido, água sanitária, vinagre, álcool gel. Então, se a gente tirar um raio-x, uma radiografia da Raimundo da Fonte, não é à toa que ela chama Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte. Nós somos 10 indústrias, né, dentro de uma mesma empresa, né? Então, imagine vocês que para poder tomar conta de toda essa estrutura são as mesmas pessoas, então são equipamentos diferentes, processos diferentes, e são as mesmas pessoas. Então, imagine o conhecimento, a habilidade, a competência que a gente precisa ter dentro do grupo, né, dentro de, não só na área industrial, mas como todas as áreas, mas em particular falando da área de manufatura, para que a gente possa fazer, né, com que esses produtos cheguem com qualidade, no tempo, dentro dos lares aí dos nossos consumidores. A gente faz tudo isso aí sendo líder em mercado de alguns segmentos. Então, a gente é líder absoluto no mercado norte e nordeste, aí da parte de clorados. A gente é líder absoluto aí na parte de amaciante e na parte de sabonete e com vinagre também. A gente distribui praticamente aí para todo o território nacional. Então, a partir desses sites, né, a gente faz essa distribuição para todo o Brasil. E aqui um pouco do organograma para vocês entenderem um pouco dessa complexidade. Então, praticamente daqueles 2.600 funcionários diretos que a gente gera, quase metade está dentro da área de manufatura, justamente por esse tamanho, por essa complexidade, né, por essa diversidade aí de processos. E que caminho que a gente vem tomando? Então, em 2017, a empresa ela desenhou o mapa estratégico dela numa visão aí para 5 anos, né? Então, o mapa ele foi importante para poder nos trazer aí uma construção, né, uma visão para um caminho nas dimensões de acionista, cliente, processo e capital humano. Então, a fábrica nossa do Ceará, ela foi oriunda desse mapa estratégico. Então, no estudo aprofundado que a gente fez, a gente viu que era importante a gente ter um site, né, no estado do Ceará, e assim a gente concebeu como vários outros projetos, mas essa fábrica ela já foi fruto, né, desse nosso mapa estratégico. E dentro do mapa estratégico, qual foi a missão aí, né, que nós da manufatura recebemos, né? Então o Canário falou um pouco sobre isso, assegurar a excelência operacional, né? Então essa foi a grande missão que a gente recebeu. E quando a gente fala em excelência operacional, mas como é que eu vou fazer para poder entregar a excelência operacional? Então é bastante abrangente, né? É bastante amplo aí o tema. Nós enxergamos, a gente conseguiu desdobrar isso aí numa visão
um pouco mais entendível para a base, a gente desdobrou a excelência operacional para nós, a gente atingir 3 grandes indicadores na área do manufatura. Então, a gente ter uma excelente produtividade, né? Isso com uma excelente qualidade, com segurança, né? E fazendo isso dentro do tempo estipulado. Então, a gente quebrou isso em 3 grandes frentes para a gente poder desdobrar para a nossa base. E a gente fez isso não só com as mãos do manufatura do industrial. O nosso capital humano também é base aí para toda a nossa estratégia e vem sendo suportado pela nossa cultura, que tem um propósito que é de evoluir sempre. Então, vejam, o propósito da Raimundo da Fonte é evoluir sempre. E a gente está buscando, com essa evolução, chegar na excelência operacional. Então, existe uma consonância, né? E a nossa cultura é aquilo que nos define, né? Quais são as diretrizes e o desdobramento que a gente precisa ter para que a gente esteja aí todos alinhados. Então, existe uma grande força, uma grande conjunção aí junto com a parte do nosso capital humano. E aí, como é que a gente idealizou, né? E para a gente, né, posto que a gente tem um propósito, ele está desdobrado e está alinhado, a gente tem essa missão do nosso mapa estratégico. Como é que a gente ia fazer para chegar até lá? Qual era o caminho? Qual era a via para nos levar aí até a excelência operacional? Então, a gente aí escolheu o TPM como esse caminho, como essa trilha para poder entregar aí o resultado. Então, foi um acordo feito aqui. Eu tenho a sorte, por isso que eu falo que eu sou um afortunado. Então, o diretor, superintendente da empresa também é um profundo conhecedor do manufatura, entende, conhece o TPM. Então, a gente fez isso a 4 mãos para poder trazer o TPM aqui para Raimundo da Fonte. Então, a gente começou em 2017, todo esse processo, né, do TPM, e assim nós estamos trilhando, aí então temos uma jornada até chegar nessa entrega. Bom, posto tudo isso, a gente tem a estratégia, a gente sabe que a gente precisa chegar lá na excelência operacional, mas aí, como o Canário disse aí na palestra dele, nós temos as pessoas, né? Então, a gente precisa fazer isso com o nosso time, né? Precisamos pegar tudo isso e desenvolver e saber que aonde que a gente está para poder saber o que a gente precisa fazer, o que precisa ser desenvolvido para poder chegar no resultado. Então, o primeiro passo foi a gente fazer um mapeamento das competências que a gente tem hoje dentro da organização, né? Para depois a gente fazer esse desenvolvimento. A gente precisa saber qual era o status quo. E qual foi a ferramenta que a gente utilizou para isso? A gente utilizou a ferramenta que é a matriz de habilidades, né? Que ela é oriunda aí do pilar de educação e treinamento, que tem como missão justamente desenvolver as competências comportamentais, né, e técnicas aí dos funcionários. Então, a gente fez um grande diagnóstico utilizando a matriz de habilidades para a gente poder entender, né, o posicionamento em cada ponto que estava cada colaborador nosso. E assim foi feito. Outro ponto bastante importante, parece que a gente até combinou, mas a gente não combinou, né, Canário? Foi que a gente também precisava olhar as nossas lideranças, né? E essa média liderança, né? Que tipo de comportamento era esperado, quais eram as atitudes, né? Que visão sistêmica precisaria ser aprofundada para que a gente pudesse começar essa construção. E assim a gente fez. E como é o caminho, né? Que caminho que a gente está trilhando? Então, a gente, dentro do nosso capital humano, a gente tem 2 grandes pilares. A gente tem o que nós chamamos aqui, fizemos um grande investimento. Então, para nós, foi um grande investimento aí na nossa academia Raimundo da Fonte. Ela tem uma abrangência aí bastante grande. Dentro da academia estão inseridas aí a nossa escola de integração, a nossa escola de gestão, escola executiva, a escola técnica e a escola de negócios. Então, tem essa foto aqui na direita, na esquerda de vocês. A gente fez a aquisição de um equipamento, de uma sopradora. Então, como a gente produz, né, o nosso carro-chefe é água sanitária, né, 50% quase do nosso negócio, assim como álcool, lava-roupa. O ponto é que a gente fabrica 100% das nossas embalagens. Então, quando a gente olha Raimundo da Fonte,
pelo volume que a gente tem, a gente é maior do que muitas empresas que só fazem embalagem. Então, a embalagem ela é muito forte no nosso negócio, né, no custo do nosso produto. Então, a gente inaugurou a nossa academia, primeiramente, com a capacitação técnica de 100% dos nossos funcionários de sopro nessa academia. Então, a gente fez a aquisição, aquilo ali no fundo é uma sopradora nova, a gente fez toda a estrutura e toda a parte de recursos didáticos. Então, a gente tem bancadas eletropneumáticas para fazer simulação, enfim, a gente fez uma parceria com o Senai, então a gente fez aí um módulo de treinamento de 4 meses cada módulo, então foi em um ano e meio que a gente passou por 100% de nossos colaboradores. Então, todos receberam aí o diploma. Então, vejam, a gente é uma empresa de 73 anos, vai fazer 74 anos esse ano. A gente fez essa capacitação porque já se tinha conhecimento, mas não tinha conhecimento de sopro, não tinha. Mas nós tínhamos aquele conhecimento tácito, aquele ponto da referência que o Canário colocou. A gente precisava dar, né, um upgrade, aí, vamos dizer, na parte técnica. Então, a gente trouxe esse aporte técnico para, junto com o conhecimento tácito, a gente pudesse refinar aí a nossa operação, o nosso conhecimento de processo de sopro. Então, o que a gente fez? Né? Aí, fundamentos industriais, sistemas automatizados. Então, a gente fez toda uma grade, né, para essa escola técnica nossa. E qual foi o resultado disso? Né? Então, o resultado, ele vem, é o que o Canário falou. Uma vez que você investe, que você acompanha, que você capacita, então o resultado que você pode medir. A gente experimentou aí um aumento de praticamente 10% de produtividade na área, mas não foi só isso. Você tem os ganhos intangíveis, né? Você tem a motivação. Então, tinha gente que, por exemplo, tinha 20 anos que não entrava na sala de aula. E no começo ficava meio preocupado, meio com medo. Será que o professor vai me chamar a atenção? Será que eu vou conseguir atender? Então, assim, foi uma revolução. Então, a satisfação ela foi plena. Então, isso é impagável, né? Essa satisfação. O outro ponto, outro pilar bastante importante que nós temos também é a nossa fonte do saber. Então, o que é a fonte do saber? Então, são grupos, né, de trabalho que geram discussões com leituras estratégias do nosso negócio. A gente utiliza aí o formato de Kumbuka, né? É uma metodologia própria, que muita gente conhece, e a gente desdobra isso da alta liderança. Então, existe um grupo de Kumbuka com a diretoria, depois isso é feito com as gerências de área, depois isso é feito com a média liderança e isso desce até a base, né? São temas escolhidos estrategicamente, né, de acordo com o nosso negócio, né, para que a gente possa levar esse conhecimento, essa discussão até a base. E outro ponto que a gente tem também é uma parceria, né, com a Fundação Dom Cabral para especializações específicas de nossas lideranças aí, alinhada até a estratégia da empresa. Eu gostaria de citar rapidamente, a gente startou a nossa fábrica do Ceará em julho do ano passado. Outro ponto que a gente também tem bastante orgulho, que a gente trouxe toda a operação do Ceará aqui para a matriz para ser capacitada. Então, nós trouxemos 100% dessa operação, capacitamos esse time todo aqui, junto com o time operacional da matriz, né, com todo o conhecimento técnico de padrão operacional, e hoje a gente não tem nem um ano, né, dessa fábrica ainda rodando, que ela startou em julho, nós estamos aí em maio, e já é hoje a nossa melhor eficiência, os nossos melhores resultados operacionais. E a gente sabe que a gente ainda está numa construção, né, está numa evolução. Então, não é por acaso, né, que os resultados acontecem. E aí eu não poderia deixar de falar, né, cara, um pouco desse cenário que a gente está vivendo agora, né? Então, posto isso, né, posto que a gente sabe que a gente precisa se reinventar nesse cenário novo, né? Então, quais são as competências aí desse novo cenário? Com certeza, todos nós, né, todos os países, já estamos tendo aí uma maior consciência socioambiental, onde o propósito da empresa tem que refletir esses valores. Então, eu não tenho dúvida com relação a isso. Então, as coisas mudaram. A gente sabe que não adianta a gente estar bem, né, só a gente, a nossa empresa, se ao nosso redor
as coisas não estão bem. Então, as coisas não se sustentarão. A gente precisa ter esse olhar, né, para o meio ambiente, ter esse olhar para o negócio. E dentro disso, quais as principais competências? Primeiro, eu destaco aí a velocidade e flexibilidade, né? Para que isso? A gente sabe que quando começou todo esse problema da pandemia, muitas empresas tiveram que ter uma velocidade de reação para poder se reinventar, para poder atender às necessidades do consumidor nesse momento. Eu posso citar um exemplo nosso da Raimundo da Fonte. A gente fabrica aí alguns produtos, né, que são essenciais. Por exemplo, na parte de álcool e álcool gel, a gente fez um remanejamento interno na Raimundo da Fonte em 5 dias e a gente passou a ofertar mais álcool e álcool gel para o mercado, né, 10 vezes mais. Então, hoje a gente fabrica 10 vezes mais do que a gente fabricava por uma readequação, por uma velocidade interna da gente remanejar alguns processos para poder ofertar o que a população, o que a sociedade estava procurando, né, estava necessitando naquele momento e ainda está. Um outro exemplo que eu gostaria de citar aqui, eu acho que muita gente conhece, que é o exemplo da ReHap, né? Então, a ReHap, em apenas 3 dias, ela passou a atender do estoque das lojas que elas têm, né, todo o mercado, né, negociando em apenas 3 dias com os shopping centers, com o sindicato. Então, hoje ela passou a trabalhar 24 horas, coisa que ela não fazia. O faturamento aumentou e muito, né? E ela desenvolveu a competência de todos os seus vendedores que trabalhavam dentro das lojas para venderem nos canais aí digitais, no Instagram, no WhatsApp. Então, eu tenho certeza que são certos cenários que não voltarão mais atrás, né, que estão vindo aí realmente para poder ficar. E outro ponto aí bastante importante, humildade, né? O Canário falou um pouco disso também. A gente vai ter que ter muita humildade, né, desde a alta direção, todos os profissionais, para poder aprender nesse novo cenário. Então, se a gente for olhar o Brasil, nós temos mais de 50% de analfabetos funcionais. O que é isso? São aquelas pessoas que são alfabetizadas, mas que não conseguem interpretar um texto, né? Então, veja que loucura. Imagine num mundo, né, digital, num mundo com a transformação digital, onde o algoritmo será responsável, né, por nos dar todas as informações para a gente tomar decisão, se a gente tem mais de 50% de pessoas que não conseguem interpretar hoje uma leitura, né, um desenho. Então, eu costumo dizer o seguinte, o inglês ele já é fundamental para esse novo cenário e esse conhecimento do digital, do novo. Então, todos nós, sem exceção, a gente vai ter que se desenvolver, porque senão as empresas elas não se sustentarão nesse novo cenário. Então, esse é um ponto aí bastante importante. E, por último, aí a colaboração. Eu acho que a colaboração vai ser o grande catalisador de todo esse processo. A gente está vendo muito disso, né? A gente está vendo muita empresa que o seu core business não era um produto essencial, mas elas viraram rapidamente com a ajuda de outras empresas, com outros insumos, com outras embalagens para poder, né, virar aquele site produtivo para poder atender a população. Então, também esse é um cenário que não deve mudar. Eu acho que a colaboração, e só quem pode ajudar a retomar a economia somos nós, são as empresas, né? São elas que geram aí riqueza e geram valor. E, por fim, né, a gente ficar atento aí que a gente está num momento de transformação, né? Essas novas competências são condições de sobrevivência, né? Esse cenário pode ser uma oportunidade, então, assim, né, parece que é o caos, não é. Eu acho que quem tiver a velocidade, né, de ser rápido, né, na estratégia, a gente pode criar até um oceano azul, né? Desse limão fazer uma limonada, sair mais forte. Eu tenho certeza que muitas empresas vão sair mais forte, né? E a gente está sempre atento aí à renovação. Então, acompanhar os desafios dos novos negócios, evolução tecnológica acima de tudo, e principalmente olhar para as pessoas, né? Porque capacitar é uma constante, é o que o Canário também falou. A gente vai estar sempre mudando, as coisas estão numa mudança constante,
e a gente precisa capacitar, porque é o time nosso que entrega o resultado. Então, a gente tem que estar sempre com esse olhar crítico, mas sempre com olhar na base, sempre com olhar no nosso time. Então, o caminho é capacitar. Então, é investir, né? Então, é um investimento, é investir nessa competência, nessas novas competências que sempre aparecerão. É isso, professor. Concluiu, meu querido? Sim. Muito bom. Deu um show para variar. Muito legal. Acho que sua percepção em muitos aspectos, né, converge com a leitura que nós da FACT temos. Isso é um alento, né? É um alento para mostrar que a gente não está divergente do nosso raciocínio, da nossa leitura como organização, né? Nós da FACT nos preocupamos efetivamente com essas questões, nos debruçamos, discutimos esses aspectos, estamos fazendo revisão dos nossos processos internos por conta da emergência do momento, né? Mais ou menos dentro do que você colocou, de enxergar o que não está muito claro, né? O que é que vem pela frente nesse pós-pandemia. Essa época do pós-Covid aí é uma grande incógnita, e quanto mais a gente tiver processos estruturados com pessoas interagindo com esses processos, sendo valorizadas, maiores serão as possibilidades de uma superação mais rápida e estável desse desconhecido que vai se apresentar para a gente aí nos próximos 3, 4, 5 meses, não sabemos quando. Mas tenho confiança que, pelo que eu vi, né, da sua apresentação, e me conforta como profissional de TPM, como consultor, obviamente traz para a gente um desafio maior também, para a gente poder ter capacidade de contribuir, né, com essa leitura, mas a gente tem toda essa capacidade de transformar que você colocou. Então, não tem receio. Garantir que a gente efetivamente possa envolver as pessoas, né, e apontar para elas qual é o caminho, a pura participação dessas pessoas em todos os níveis do negócio também vão oferecer inovação, capacidade de enxergar coisas que muito provavelmente nós não estamos enxergando nesse momento. Do alto da pirâmide, às vezes fica difícil enxergar uma formiguinha que está passando ali pelo deserto. Mas quem está mais próximo da base está vendo elementos que são complementares à visão estratégica e que precisam estar fazendo parte do jogo. Né? Então, acho que sensacional isso. Queria deixar... Você quer comentar alguma coisa, Romo? Eu queria só complementar um ponto que eu acho extremamente importante, né? Porque essa busca da excelência operacional é que todo mundo almeja, que toda empresa quer, né? Todo profissional quer. Então, assim, a metodologia também ela está aí no mercado para a gente poder, vamos dizer assim, buscar essa metodologia e trazer para dentro da empresa, qualquer que seja ela, né? Qual é a diferença? Então, se a gente tem as estratégias, né? Sai a estratégia de um mapa estratégico bem construído, existem as metodologias. Onde que está a diferença? Por que uma empresa supera a outra, né? Qual é essa diferença? Onde que está o pulo, né? O X da questão? Então, realmente estão nas pessoas, né? Então, existem pontos aí, a gente falou de desenvolvimento de competência extremamente importante, mas eu acredito também, Canário, que a excelência ela passa por uma palavra que se chama paixão, né? Não é paixão no sentido romântico de ser, mas naquilo que você realmente nasceu para fazer, gosta de fazer e faz realmente aí com total dedicação. Eu acredito que a excelência, invariavelmente, ela passa por essa palavra aí, paixão. A pessoa que é apaixonada por o que faz, então a gente que vive aí a manufatura, a indústria e ama o que faz, cada dia é um desafio, cada dia, né, é um suspiro diferente, né, uma motivação diferente, eu acho que passa por aí também. Então, é muito importante, né? Então, elas saberem realmente o que eu faço, eu estou com manufatura, é isso que eu gosto, é isso que me move, né? É isso realmente que eu quero para mim. Então, precisa ter esse encontro, né? Uma vez que tem esse encontro, se a organização
entende que é importante desenvolver a competência, as pessoas, né? E traz esse recurso, essa condição, aí não tem quem segure. Eu acho que o resultado, ele é certo, ele é certeiro. Por isso, Rômulo, concordando com você nessa leitura que você está colocando, né, eu reforço aquele aspecto que você falou do engajamento, do envolvimento, da atenção, do carinho, do cuidado na formação das médias lideranças. Exatamente. Porque essa paixão, em geral, ela está presente em quem executa as atividades, quer sejam na operação ou na manutenção. Isso é facilmente perceptível num ambiente industrial, né? Então, a gente vê uma gana, uma sede de conhecimento, de envolvimento, de compromisso, né, com aquele jogador de futebol que beija o escudo. A gente vê isso na base, né? Então, o grande desafio para fazer com que essa paixão que você coloca, ela contamine a organização e não somente o topo da pirâmide e a base, é essa preocupação com o desenvolvimento de lideranças. E o que a gente vê em muitas organizações ao longo desses cerca de 30 anos que nós, como profissionais de excelência operacional, conhecemos, muita gente não leva em consideração esse aspecto. Ah, não, o TPM privilegia a formação do operador. Putz, isso é fundamental. Mas o operador sozinho, com toda a competência que ele tenha, vai fazer essa transformação acontecer? Não vai ter essa capacidade. Não é verdade? É verdade. Então, reforço esse sentimento de paixão que você coloca, mas essa é uma questão, é uma bandeira que precisa ser carregada pelas lideranças, principalmente as médias lideranças. Por isso a preocupação, né, que eu destaquei nesse sentido, né, da liderança motivadora, do líder educador, do líder empático, né, que trabalhe os aspectos das relações interpessoais e que seja essencialmente um formador de pessoas. Porque é ele que vai fazer com que essa paixão que está lá embaixo, às vezes adormecida, né, ela aflore com todo o seu potencial. Aí não tem porquê a empresa ter um resultado ruim. Não vai. Vai superar qualquer crise, vai entregar os resultados desafiadores que normalmente são colocados. O resultado é consequência, né, Canário? Consequência. É consequência. Legal. Muito bom, viu, Rômulo? Gostei. Acho que com essas pequenas diferenças de leitura, a gente converge, né? Ou seja, desenvolver competências efetivamente é um investimento, né? Que precisa ser encarado dessa forma. Esse investimento, ele não pode ser afetado, não deve ser afetado, pode, né? Não deve ser afetado por intercorrências de curto prazo. Porque, ao mesmo tempo que ele é necessário, não sei se você concorda comigo, ele precisa de tempo. Ou seja, para que ele se assente e isso comece a entregar valor, ele precisa efetivamente de tempo. E quem dá esse tempo somos nós, líderes dos processos. Não é verdade? É verdade. Então, eu não posso comprometer. Se isso é um investimento de médio e longo prazos, por um acidente de percurso, no curto prazo, eu não posso olhar isso como uma possibilidade. Quer dizer, não devo, mais uma vez, olhar isso como uma possibilidade de redução de custos. Porque eu sei que eu vou pagar lá na frente mais caro ainda. Não sei como é que você vê isso. Eu vejo dessa maneira também. A gente vê muito exemplo trazendo isso para o real. Eu, como passei por algumas empresas, então eu me lembro de uma empresa que eu passei que, quando eu cheguei, as pessoas não paravam as linhas de produção para poder fazer manutenção, porque precisava produzir, precisava entregar, porque quebrava muito os equipamentos. Não podemos parar porque quebra muito, então se parar para manutenção, a gente para de entregar o resultado. Mas não tinha essa visão, esse entendimento, que justamente era um investimento. Você ia parar de uma forma planejada, fazer uma manutenção planejada, obviamente com um plano adequado, obviamente com o pessoal treinado, para depois capturar o resultado lá na frente. Então, perfeito. As pessoas elas ficam cegas, né? Então, perfeito. Quando você está dentro de um cenário, vamos dizer assim, um pouco árido, você passa a não enxergar, mas alguém precisa levantar. Então, um líder ele precisa ter essa visão um pouco mais sistêmica e falar, não, opa, vamos dar um freio de arrumação aqui, né? Porque lá na frente a gente vai começar
a capturar o resultado. Exatamente. Então, isso, trazendo para a realidade, a gente tem vários exemplos nesse sentido. Mas, sem dúvida nenhuma, é um investimento, né? Então, quando você capacita, quando você planeja, né? Quando você desdobra, quando você motiva, os ganhos, eles são crescentes, eles são consolidados, né, Canário? Perfeito, perfeito, meu velho. Porque a gente passa por essas crises, na hora da dividida, né, da onça beber água, tá de cara pro gol, ali, né, a gente fica nessa ansiedade. Poxa, peraí, eu tenho que produzir, mas se eu for ter que atender o plano de produção, eu não vou liberar os meus operadores para participar daquele treinamento que estava programado, que eu mesmo, como líder, programei. Então, isso não pode acontecer, esse tipo de crise. A gente precisa privilegiar nesse sentido de que é investimento e dizer, calma, eu vou brigar com o PCP, não é com o RH, porque tem essa programação para eu cumprir. Né? Então, eu acho que de uma forma bem simples, trazendo um elemento que é do cotidiano, isso precisa permear as lideranças imediatas e, obviamente, as lideranças superiores dentro das organizações. Né? Porque essas crises são a todo momento a gente tem que estar decidindo prioridades. E regra geral, a gente diz, não vá para aquele treinamento não, depois a gente vê como é que faz. Né? Porque eu preciso botar a caixa no fim da linha. Exatamente. Então, esse conflito é um conflito interessante, que sempre rola, e a gente precisa ter muito compromisso com o longo prazo para não comprometer os objetivos estratégicos do negócio. Tá? E a própria mudança de comportamento, né, Canário? Você vê que tem muita gente que ouve aí o discurso, até conhece a metodologia, mas por dentro, internamente, ele não acredita muito, né? Fica meio dúvida. O próprio resultado, quando a pessoa começa a experimentar o resultado, né? Como o resultado ele é poderoso, igual você falou, contra, né? O resultado não tem argumento, não tem. Ele passa a entender aquilo, né? Internaliza de uma forma, opa, esse negócio é bom, realmente se eu fizer a coisa certa, se eu seguir a metodologia, a minha vida vai melhorar, né? Eu vou passar a correr menos na linha, eu vou passar a ter um tempo maior para poder fazer uma inspeção, para poder fazer, né, um ajuste, para poder planejar minha parada, aí sim a coisa começa a entrar no sangue, né? Então precisa realmente desse tempo que você falou, então eu concordo com você, o próprio resultado, ele vai mudando o comportamento do time, né? Passa a experimentar uma vida melhor, vamos dizer assim. Uma vida melhor, claro. Dentro mais planejada, mais tranquilo, dentro dos padrões, o que dá tempo para a gente pensar no futuro, pensar em novidades, inovar, desenvolver novos projetos. Né? Bom, acho que esgotamos aqui, eu e Rômulo, a nossa interação nesse sentido, né, das nossas percepções individuais. Gostaria de abrir agora a participação de vocês com as perguntas, os aspectos que, porventura, vocês tenham dúvidas, discordem da gente também. Estamos abertos a isso. Como eu disse, ninguém aqui é dono da verdade. Queria passar para a Lívia, por favor. Lívia, coordena a colocação das perguntas que foram feitas. Fique à vontade aí para provocar nosso querido Rômulo. E a mim também, claro. Olá, então. Olá. Primeiro, boa tarde a todos. Antes de fazer as perguntas que eu tenho, porque o chat está pulando aqui, eu preciso dar um único recado e pedir desculpas a todos. Por algum motivo, o Zoom não aceitou a nossa de que a nossa reunião, na verdade, é uma compra, né? Vocês devem saber, que a nossa reunião poderia ter até 600 pessoas. Eles não entenderam isso e acabaram deixando algumas pessoas para fora da reunião quando chegou em 100. Então, nós resolvendo isso, né? Eu acredito que bom, não adianta, poucas pessoas ou 200 pessoas é chato do mesmo jeito. Mas nós estamos resolvendo isso e não vai acontecer novamente, então a quem conhecer as pessoas que ficaram de fora, mil desculpas da parte da FACT, vai ser resolvido, tá? E de qualquer jeito, daqui uns dias nós teremos um link com essa conversa de vocês no YouTube para poder sanar esse problema, apesar de poder participar dessas perguntas aqui agora. Bom,
Então, vamos Perfeito. lá. As perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui que foi feita pelo Leandro Oliani, que está bastante aplicado aqui no nosso chat, né? Ele diz o seguinte, era enquanto o Canário estava falando, dos 3 tópicos de pesquisas do PMI, qual é sua opinião, e obviamente a de Rômulo, quanto ao tópico que mais atrapalha a evolução do TPM? Olha, vou tomar a dianteira, já que eu que apresentei aquela pesquisazinha, depois Rômulo se posiciona. Leandro, obrigado, meu amigo, pela pergunta e participação, seja muito bem-vindo. É assim que a gente aprende, é assim que a gente compartilha percepções, entendimentos. Muito obrigado, viu, pela pergunta e pela participação. Não existe prioridade. Se você não trabalhar aqueles 3 aspectos que foram colocados, o seu banco ele não vai se sustentar, né? Vai faltar uma perna e você não vai conseguir sentar nele. Então, para você conseguir sentar num banco, em um plano, ele é definido por 3 pontos. Se faltar um desses 3 pontos, você não define um plano. Então, o plano é estabelecido e sustentado por 3 pontos, e aqueles 3 pontos são fundamentais. Em qualquer sistema, não estou falando só de TPM, pode ser um sistema de gestão baseado em uma outra filosofia ou em uma filosofia própria da organização. Se não tiver engajamento de liderança, líderes e técnicos capacitados para executarem suas atividades e padrões para serem seguidos e garantidos, o resultado não vai ser o resultado desejado. Então, cara, infelizmente, se você está pensando em alguma prioridade, não existe. Tem que tocar os 3 com o mesmo rigor, com a mesma disciplina, com a mesma profundidade. Tá bom? Quiser complementar, Rômulo, fica à vontade. Não, eu concordo, porque para você cavar um túnel, você precisa ir cavando e sedimentando, né? Quem faz isso é o padrão, né? Então, ele vai calçando, né? E para você escrever um padrão bem escrito, você precisa ter conhecimento. Então, você capacitou lá atrás, você treinou, e aí você executa, né, com excelência esse padrão. Então, tá perfeito, é isso mesmo. São complementares. Perfeito. Obrigado. Lívia, por favor. Voltamos, então. Agora uma questão do Ricardo Moilovski. Por que o gargalo está na média liderança? Eles foram galgados sem ter esses aspectos abordados, trabalhados com profundidade? E por causa do nosso nível educacional de forma geral, né? Então, e ele termina com um comentário: o mundo está numa crise de liderança e de engajamento, segundo as pesquisas recentes. Posso começar, Canário? Fica à vontade, meu velho. Eu passei por várias, você também tem experiência, eu passei por várias empresas, então não é muito diferente de uma empresa para outra, não. Então, poucas empresas estão igual a Fact com 6 anos, né? A grande maioria tem 50, 70, 100 anos. Então, o que acontece normalmente, né, nas empresas, em todas elas, é que essa média liderança, normalmente, no passado, são pessoas um pouco antigas, né, que no passado realmente não se tinha toda essa capacitação, não se tinha o conhecimento dessa metodologia. Então, eram pessoas que iam subindo, né, hierarquicamente dentro da empresa, muitas vezes por um conhecimento só técnico, um conhecimento operacional, e aí faltava sempre essa perna de desenvolvimento, essa parte de liderança, de conhecimento um pouco mais específico de processo. Então, a gente precisa realmente fazer essa sedimentação primeiro, né, para que a gente possa, a partir dessa média liderança, levar o conhecimento para a base. Então, é só um problema de concepção mesmo. Isso aí eu vi em várias empresas. Então, eu não falei as empresas, mas eu trabalhei muitos anos na Ambev, Coca-Cola, Sadia, Skin Cariol, né? Então, por todas essas empresas, eu vi isso e tenho amigos em várias outras empresas, então isso é meio que comum. Então, a gente realmente precisa desse diagnóstico aí que Canário falou, eu falei um pouco sobre isso também, e a gente dá uma sustentação nesse nível, porque é esse pessoal que vai tirar dúvida, é esse pessoal que vai dar o batido, é esse pessoal que vai estar no fronte com a operação. Então, é uma questão estratégica só, e é assim mesmo, foi uma concepção, foi construída e as coisas foram acontecendo.
Então, mas com esforço, com dedicação, a gente vai mudando isso e a gente vai aí entregando o resultado. Perfeito, Rômulo. Concordo plenamente. E com relação a esse comentário final do Ricardo, de que o mundo vive uma crise de liderança, é sim e não, né? Existem exemplos, e eu acho que toda essa turbulência que a gente está vivendo, né, desde janeiro, fevereiro, o mundo está atônito com relação a essa questão da pandemia. Decisões estão sendo tomadas, certas ou erradas, os líderes, né, têm sido exigidos para assumir as suas posições, e a gente, obviamente, está conseguindo identificar e separar o joio do trigo, né? Aquilo em que decisões e ações efetivas de lideranças que assumiram a responsabilidade da condução do seu país, tomaram decisões assertivas, e que isso fez com que os resultados fossem resultados com impactos muito menores, né? Tanto na questão da saúde das pessoas, quanto na economia. Enquanto outros líderes que poderiam ter tomado também decisões nesse mesmo sentido, optaram por outros caminhos, muitos, inclusive, não assumindo as responsabilidades devidas, e isso gerou, obviamente, impactos significativos naquela sociedade, né? Então, o mundo está vivendo isso no geral, mas existem exemplos positivos, existem exemplos bons. Então, assim como o Rômulo disse que conhece muitas organizações onde esse cenário de má preparação das lideranças médias está presente, ao mesmo tempo, existem algumas organizações que hoje estão mais tranquilas e mais estáveis, porque não somente levando em consideração os aspectos da excelência operacional, mas como crença, como valor, trabalhou essa média liderança ao longo do tempo, mesmo que ainda não na profundidade devida, mas que já colhe os frutos, porque são lideranças que estão mais atentas a esse novo, a essas ameaças, têm mais flexibilidade, desenvolvem um bom trabalho em equipe, têm uma comunicação eficaz com a sua equipe de trabalho, domina os processos que a organização desenvolve, enfim. Isso dá um start, dá uma resposta muito mais rápida às variabilidades que o mercado ou internamente a organização passa, tá? Então, eu acho que vale esses dois aspectos. Vamos lá, Lívia? Mais alguma? Mais uma pergunta aqui também do Oliane. Pessoal, eu quero dizer para vocês que se vocês tiverem perguntas, é bom virem antes deles terminarem essa, senão a gente decide. Vamos lá. Essa é direto para você, Rômulo. Sim. A Raimundo da Fonte pensa em desenvolver TPM também nos fornecedores? Sim, o TPM, na verdade, é uma metodologia que, né, a gente está em ondas, né? O Canário sabe bem disso. A gente está dentro da área industrial, a gente vai expandir, sem dúvida nenhuma. Então, a gente vai abraçar, com certeza, outras áreas, né? Então, já está no nosso radar, tem demanda já para isso, e a gente chegar até os outros fornecedores. Primeiro, a gente precisa sedimentar bem. Então, um passo de cada vez, né? Um passo bem feito para não ter que retroceder, mas o planejamento nosso estar avançando, sim. Perfeito, Rômulo, porque isso é olhar a cadeia. Não adianta a gente ser excelente, né? Uma ilha de excelência, se os nossos fornecedores têm problemas de qualidade, de fornecimento dentro do tempo e na quantidade desejada. Enfim, quer queira, quer não, em algum momento a gente vai ter que expandir essa percepção. Mas, obviamente, não faz sentido eu olhar para fora se dentro eu tenho inúmeras debilidades no meu processo. Tudo a seu tempo, colocar energia onde o momento exige, faz com que a gente inteligentemente consiga, né, como a gente fala aqui na Bahia, né, ir comendo no mingau pelas beiradas. Aquele cara que chega guloso, né, e quer tomar um mingau rápido e bota a colher no meio, vai queimar a boquinha. Então vá pela beirada, que você vai tomar o prato de mingau todinho, né, e não vai se queimar. Então a sabedoria popular, né, ensina muito para a gente. Tudo a seu tempo, tudo a seu momento. Acho que vale a reflexão também. Lívia, por favor. Aí vieram mais duas perguntas aqui para mim. Deixa eu conseguir. Vamos lá.
Caso a alta liderança não acredite totalmente nos fundamentos, o resultado pode ser positivo se for puxado pela média liderança? Quer responder ou eu respondo, Canal? Pode deixar. Não, essa aí tá fácil. É assim, se tivesse difícil, eu mostrava para você, Rômulo. Assim, cara, quem foi que perguntou, Lívia, por favor? Verdade, desculpe, Jorge Paz. Perdão, Jorge. Jorge, obrigado, Jorge. Valeu pela pergunta. Fique em paz, né? Fiquemos em paz. É o seguinte, Jorge, claro que pode dar um resultado, né? Melhor, sempre a gente vai conseguir dar um passinho ali, um passinho acolá, iniciativas pontuais vão fazer a gente curtir, vão sentir a gente botar aquele docezinho na boca, mas em algum momento, cara, isso vai incomodar alguém. Isso vai incomodar alguém, e se esse alguém incomodado for alguém que estiver acima dessa média liderança, pode ser que a gente tenha que parar com o trabalho. Então, é uma ameaça. Não impede que a gente faça algo, obviamente não impede, mas a gente precisa ter a consciência de que eu, sem o patrocínio da alta liderança, como Rômulo está aqui, Rômulo é diretor industrial, ele dá as cartas da indústria, obviamente ele precisa de apoio do presidente da companhia, ele presta conta para esse presidente, que aliás está aqui na nossa sala, né? Tá dando nota para ele, não sei como é que vai ser essa nota, mas enfim, obrigado, Isbelo, pela participação, viu? Um carinho muito grande, é um orgulho, uma honra para a gente estar recebendo o senhor aqui, compartilhando um pouquinho dos nossos saberes aqui, tá? Então, esse patrocínio, ele é fundamental para dar continuidade, para ter apoio, para ter profundidade nessa transformação. Agora, se eu começo, por exemplo, e eu posso falar isso com plenitude, porque eu vivi isso quando eu fui coordenador de TPM. Se a gente consegue ter um bom processo de comunicação e marketing, né? Muitos dizem que a gente come ovo de galinha porque a galinha grita quando bota o ovo, né? Faz o maior estardalhaço. A pata fica na dela. Nunca ouvi falar que alguém come ovo de pata, né? Porque talvez a pata não faça marketing. Fica na dela caladinha lá na moita, ninguém percebe que ela colocou o ovo, né? Mas, então, o marketing, a venda positiva desse resultado, mesmo que seja ínfimo comparado com o volume do negócio, isso pode abrir portas. Então, se você tem uma média liderança que exercita alguns princípios, que gera algum valor, cara, apoie essa liderança, formate isso em um modelo de venda e leve, vá bater na porta do gerente, do diretor, me dê 10 minutinhos aí que eu preciso conversar com você e apresente esse resultado. Dificilmente ele vai dizer não, né? Porque quando a coisa dá certo, né? O diretor gosta, né, Rômulo? Quando dá errado, não, é do gerente, é do coordenador. O negócio gosta, todo mundo ganha, né? Sua vez, se quiser complementar algo aí, Rômulo, fica à vontade. Eu concordo com você, eu acho que é uma grande ameaça. Eu já vi isso acontecer em alguns lugares, de você não ter o patrocínio, e realmente o esforço é muito grande, e aí tudo aquilo que foi feito se perde, né? Aí chega a desmotivação, você não tem o patrocínio, você não consegue executar, enfim. Então, isso é uma grande ameaça. Então, a gente precisa realmente começar da maneira certa, né? E a maneira certa é começar da alta liderança. Então, realmente, a alta liderança ela tem que entender, querer e desdobrar isso para baixo. É por isso que a metodologia ela é dessa forma, né? Justamente para não ruir. A gente viveu um lance interessante. O Brasil, né, nós, como brasileiros, né, a gente tem uma imagem que, de certa forma, até justificada, de ineficiência do serviço público. Né? Nós somos muito, como o Rômulo, nós somos muito ruins de fazer o negócio, né, do Estado funcionar. Mas, cara, perceba como essa questão que a gente está discutindo, Rômulo, da liderança, ela é transformadora, bicho. O meu primeiro trabalho como consultor foi na Eletronorte, que é uma empresa estatal. É uma empresa da Eletrobras, que é estatal, ou seja, tem cargos políticos,
né? São posições políticas que definem quem é o presidente da Eletrobras, quem é o presidente da Eletronorte. À época, um determinado presidente disse: eu quero deixar um legado diferente. Eu quero mostrar que o serviço público pode dar certo. Fazer uma entrega diferenciada enquanto eu for presidente dessa empresa pública. E levou o TPM para lá, isso em 1999, 98, 99. O ano de 2000 foi um ano full, pesado, onde ele apostou, porque ele sabia que possivelmente em 2003 ele ia deixar a posição, porque iam ter eleições, o governo ia ser modificado e ele, como é um cargo político, ele ia perder a posição dele. Levou ele a apoiar incondicionalmente o processo do TPM na Eletronorte. E aquilo foi uma transformação gigantesca de exemplos de excelência no mercado elétrico mundial. Então, eles levaram casos de melhoria que eles desenvolveram para seminários internacionais, ganharam prêmios, diversos exemplos, publicações técnicas nas revistas renomadas do sistema elétrico mundial, enfim. É transformadora essa experiência, acreditando nas pessoas, porque as pessoas que estavam na Eletronorte eram as mesmas de sempre, né? Não foram novas pessoas. E quando a gente se aproxima e enxerga, diz, cara, tem muita competência aqui dentro, só que não é bem gerida. Porque quem é servidor público, em geral, fez concurso. E quer queira, quer não, com os atalhos ali ou aqui, passam os melhores. Ou seja, quem está lá são pessoas, no geral, que têm uma competência muito grande, tecnicamente falando. Elas precisam de gestão, de orientação. E esse é um case que eu não me canso de colocar. É um exemplo riquíssimo de transformação num ambiente de serviço público que é comumente ineficiente. Tá? Lívia. Isso é muito comum, né, Canário? Só complementando um pouco o que você estava falando, acho que é importante. A gente vê, eu passei por isso também numa empresa também, de eu estar chegando e pegar o bastão com o gestor que passou para mim e ele falou assim, Rômulo, se eu sou você, se eu posso te dar um conselho, eu trocaria praticamente toda a equipe. Eu falei, rapaz, eu não acredito. Eu falei assim, você não vai ter resultado com essa equipe. Aí foi o líder da equipe falando isso para mim. Aí o diretor na época falou para mim assim, falou, Rômulo, eu vou deixar essa pessoa com você, essa pessoa que passou o bastão para mim, 2 meses para você poder pegar o trabalho, pegar a gestão. Eu falei assim, não, muito obrigado, eu não quero ficar nem um dia com ele. Imagina, o líder do time passando para mim e falou, se sou eu, então o que esse cara construiu, né? Então, resumo da ópera, só para resumir a conversa. E, na verdade, o que faltava nesse time, né? Na verdade, faltava um reconhecimento, um acompanhamento, porque tinha as habilidades, tinha o conhecimento, mas aquela atitude de ir para cima, de fazer as coisas acontecerem, foi cerceada por esse líder, né? E a gente, em 2 anos, a gente transformou essa unidade, né, junto com o time, na melhor unidade do grupo, né? E com as mesmas pessoas. Então, um exemplo aí que você está dando também. Né? Legal, massa, valeu por compartilhar, meu amigo. Coisa linda. É isso que faz a gente vibrar, sabe? É verdade. O coração pulsa por causa disso aí. Né? Transformar a vida de uma pessoa, né? Contribuir com essa transformação já é sensacional. Imagine, né? Uma empresa, um time inteiro. Putz, sensacional. Vamos nessa, Lívia. Vamos lá. E a última pergunta do amigo Daniel Lucon, da Penha. As competências. Novo cenário pós-crise. Mudarão? É a pergunta do milhão. Eu vou falar um pouco, é a última, né, Canário? Então, assim, eu falei um pouco. É a saideira. Eu falei um pouco aí na minha apresentação, né? Então, verdade. Assim, com certeza, as marcas que mais assim, conquistaram valor nessa pandemia, né, foram primeiro as que rapidamente se adequaram ao novo cenário, né? E, com certeza, essa causa humanitária, a parte socioambiental, ela vai ser muito forte. Então, quem não tinha esse olhar, né, quem não tinha essa competência interna de fazer isso de uma maneira
consistente, com excelência, vai precisar começar a fazer. Porque o olhar de todos, inclusive o nosso, então pense em você individualmente, faça uma reflexão, a gente está preocupado com todo mundo, com o meio, a gente não está preocupado só com a gente, né? Não adianta a gente pensar que a gente vai estar dentro de casa, trancado dentro de um condomínio, que você vai estar bonitão, né, salvo, vai tudo acontecer. Não vai. Se ao seu redor, se o meio ambiente estiver degradado, as coisas vão chegar até você, de uma forma ou de outra. Então, as empresas vão ter que ter esse olhar. Se não tinham, vão ter que começar a ter. Então, essa competência vai ter que ser desenvolvida. Outro ponto importante é a velocidade da transformação digital. Então, eu falei um pouco sobre isso. Então, é uma competência que nós que não somos dessa geração, né, de agora, né, os millennials, né, Canário? A gente não tem essa habilidade. Então, eu acho que quase todo mundo que está aqui, né, está mais ou menos ali entre os 30, 40, 50. A gente vai ter que se engajar nesse movimento para poder ter essa velocidade e até para poder estar junto com o nosso time, né, coordenando, dando suporte, entendendo a demanda que vem, para que a gente possa ir realmente rapidamente também se adequar a esse novo cenário. Então, é uma outra competência que a gente vai ter que desenvolver, né? E aí não foge algumas que vão ser as mesmas aí que a gente sempre precisa ter. Você precisa ter aí a agilidade, né, a adaptabilidade, resiliência. Então, todas essas competências, mas eu assim, destaco essas novas, né? Da gente ter a velocidade, da gente ter esse olhar um pouco voltado para a sociedade, né? E principalmente essa competência na parte digital. Isso vai ser cada vez mais assim, uma demanda maior para todos nós. Então, a gente precisa trabalhar esse ponto. É verdade, Rômulo. Acho que convido com o seu pensamento. Mas eu participei de um simpósio o ano passado, né, que falava de indústria 4.0, de transformação digital, né, de trabalho em rede, das coisas, né, numa universidade no interior de São Paulo. Eu fui convidado para ser o mediador dos debates, imagine, né? E aí caí no meio de um monte de expert, né, falando de transformação e etc, um auditório lotado. E ali, naquele momento, me veio uma reflexão muito grande sobre a nossa realidade como país, né? E mais do que como país, aquilo que a gente conhece, que são as organizações brasileiras. A gente estava falando agora há pouco, né? E você comentou igualmente na sua apresentação, o nível de formação das pessoas, né? A gente tem uma mão de obra de execução, principalmente, e, claro, alguns deles são levados a assumir posições de liderança, como a gente já discutiu também, sem a devida preparação, ou seja, carregando essa relativa ignorância sobre determinados temas, né? Ou seja, ignoram determinados temas e a gente quer forçar essas pessoas a entregarem um resultado para os quais elas não foram preparadas. Então, eu acho que essa questão da transformação digital, né, desse trabalho em rede, de novas experimentações que a gente vem aprendendo com a pandemia, isso, com toda certeza, a gente vai ter que se adaptar a isso. Não tem outra alternativa. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser uma ameaça muito maior, num breve futuro, se nós não nos voltarmos para dentro, para trazer esse valor, esse discernimento, essa capacidade de absorção dos princípios do que é uma transformação digital, do que é uma indústria 4.0, do que é uma coleta de dados automatizada para a nossa equipe de execução, sabe? Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Eu, sinceramente, estaria com um olhar direcionado para esse novo normal que se fala, que ninguém sabe o que é, ninguém tem uma bola de cristal, né, que entregue esse resultado. Olha, o desenho futuro é esse aqui. A gente tem tendências. Vários pensadores e estudiosos estão apresentando algumas tendências que a gente precisa se debruçar sobre elas, sem dúvida nenhuma, para olhar para os nossos processos e tentar redirecioná-los para a formação de pessoas que acompanhem essa onda, consigam surfá-la.
Mas eu não posso esquecer que algumas pessoas vão ficar na praia porque não tem prancha de surf, tem medo do mar e não sabe nem como quebrar a onda. Se entrar, vai se afogar. E só que essas pessoas, elas fazem parte. Elas fazem parte desse contexto. A gente precisa ensinar elas a pegar a prancha, como é que você entra no mar, como que você fura a onda, como que você chega no local que você vai ter tranquilidade para poder navegar, pegar suas ondas, etc, etc, etc. Acho que tem um desafio muito grande nesse sentido, porque esse clique não dá para fazer da forma como o cara te propôs lá. Olha, manda todo mundo embora que você resolve o seu problema. Porra, fácil, não tem. É fácil, né, Rômulo? Pelo amor de Deus. Vamos contratar um monte de alemão, um monte de chinês, um monte de japonês, que aí a gente resolve o problema do Brasil. Pelo amor de Deus. A gente tem que trabalhar para formar pessoas. Nossa missão. Nossa missão, meu velho. E é prazeroso. É isso que demais. Ó, o coração, hein? Ó, o coração pulsando, ó. É nisso que ele bate, velho. Massa, beleza. Lívia, mais alguma coisa, Lívia? Se me permite, a Wendy entrou por último aqui, o Wendy Lira. O Wendy. O Wendy. Tempo. Então, eu gostaria de fazer a última pergunta da Wendy para a gente encerrar. É comum uma relação de atrito da equipe de manutenção e operação? Seria por conta da deficiência de conhecimento do time de operação? E mandou beijos para todos nós. Que bom. Beijo. Beijo também. Desde que mundo é mundo, né? A gente tem essa relação, né? Quase uma relação matrimonial, né, Canário? É isso mesmo. Mas é por isso, é a falta de entendimento e do conhecimento e daquilo que cada parte tem e precisa fazer. Então, justamente, esse atrito, ele está nessa bola dividida, né? Nesse ponto nebuloso aí que justamente o TPM, ele dissolve. Então, a gente está vivenciando, falando um pouco da Raimundo da Fonte, essa dissolução, né, desse atrito aqui. Quando começou, sem dúvida nenhuma, a gente tem vários relatos aqui que são, assim, riquíssimos, né? A gente fez o kickoff aqui, acho que o Canário até viu aí o vídeo que eu passei para ele, mas assim, de relatos aí de manutentores que não conversavam com os operadores, que quando estava parada a linha para fazer a manutenção, o operador nem chegava perto, porque o mecânico, o eletricista brigava, né? Então era assim, aquele atrito constante. E hoje já não mais. Hoje eles entenderam, né, que o resultado é da empresa, é da organização. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma falta de conhecimento, né, uma falta de entendimento do método, e isso é uma construção. Então, o TPM, ele nos leva a essa clareza, né? Então, o resultado, ele aparece à medida que a gente vai desenvolvendo tanto o manutentor quanto o operador, e a hora que a gente faz essa, né, conjunção, essa inserção de uma função junto com a outra. Então, o ganho, a riqueza está aí. Então, sem dúvida nenhuma, Wendy, é por essa falta aí desse conhecimento e desse entendimento. Perfeito. E eu só diria que, como o Rômulo disse, Wendy, é dos dois lados, sabe? Os dois lados precisam entender que eles são interdependentes, porque os dois tratam de um ponto comum. Tem um ponto forte de conexão que é a máquina, é o equipamento. E a máquina depende da operação e depende da manutenção. Cada um com a sua responsabilidade. Então, se o conjunto de conhecimentos é suficiente para que eles coloquem a serviço do negócio, a confiabilidade do equipamento vai estar garantida. O atrito, ele sempre acontece. Por quê? Porque na dividida, alguém tem que pagar a conta. Deu problema, minha querida? Foi de quem a culpa? Foi do operador ou foi do técnico? Ninguém vai querer assumir a responsa. Então fica esse jogo de empurra, esse jogo de atrito. Por isso que é fundamental o papel da liderança para poder intermediar esse conflito. Mostrar para eles que calma, a responsabilidade não é nem de um nem do outro, é dos dois. E que existe uma interface que a gente precisa trabalhar com o método. Então, na medida em que a gente leva esse entendimento
né, essa leitura adequada do que é que nós, como líderes, queremos, esse conflito vai se acabando, as relações de apoio, de interdependência vão ficando claras, e a gente, em vez de pensar em manutenção, em operação, a gente pensa em produção, que é uma coisa só. É a somatória das duas coisas, né? Eu acho que isso traz um cenário onde a gente afasta definitivamente esse conflito e entende que os dois são fundamentais. Beleza? Terminamos, Lívia? Agora sim. Pode encerrar. Muito obrigada. Eu já agradeço desde já. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Valeu. Rômulo, suas despedidas, por favor, faça o seu fechamento para eu poder encerrar a sala. Agradecer a vocês novamente, a todo mundo que participou, desejar saúde para todo mundo, para todos nós, se cuidem, vai passar, né? E a gente vai sair mais forte dessa, né? E não esquecer do que a gente conversou aqui, olhando para as competências, as novas competências que todos nós, as nossas organizações precisam aí estar desenvolvendo. Então, um abraço para todo mundo e saúde para todos. Valeu, campeão. Muito obrigado por sua participação, viu? Agregou muito valor, como sempre, já era esperado. O convite foi intencional, né? Não foi ocasional. Era para isso mesmo, para você trazer toda a sua sabedoria e colocar a serviço da galera que está aí participando. Muito obrigado, você mora em meu coração. Adorei também, viu? A gente está agradecendo a todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade, né, que vocês oferecem à FACT de estar compartilhando os conhecimentos, saberes, entendimentos sobre esse universo, né, que o TPM, que a excelência operacional nos oferece. Nós, como eu sempre falo, não somos absolutamente donos da verdade. Nós temos uma interpretação muito particular de tudo isso. Bebemos da fonte original, somos discípulos, né, do TPM Raiz, fomos formados pelo professor Yasui Mai, pelos professores japoneses do JIPM, somos fiéis defensores dessas crenças. E, obviamente, com as adaptações necessárias para a nossa cultura, né? Não dá para a gente fazer um copiar-colar, que isso não vai dar muito certo. Mas, então, coração aberto, muito obrigado pela oportunidade. A FACT está à disposição com seus canais de atendimento. A nossa semana segue, né? Nós ainda hoje, às 19 horas, teremos um webinar com a Ava Cedrais, que é a nossa consultora. Ela vai falar da relação dos 5S com excelência operacional, se é um pré-requisito, se não é, se começa antes, começa depois, quais são as relações de interdependência, quais os potenciais que a gente pode tirar dessa boa relação harmoniosa entre os 5S e a excelência operacional, tá? Então, convido vocês às 19 horas para voltarem, para a gente dar continuidade a esse bate-papo, essa conversa amigável, simpática, calorosa. E no dia de amanhã teremos mais 2 inserções, né, da nossa semana. Um webinar que vai abordar a questão do custo do ciclo de vida, conduzido por Pablo Marques, nosso consultor também. Né? Ele vai quebrar alguns mitos e trazer algumas verdades com relação a isso. E vamos ter um bate-papo às 4 horas, né, com o Frank Assis, que é um parceiraço também, um profissional que conhece demais da manufatura e dos fundamentos do Lean Manufacturing. E a gente vai pelear um pouquinho aqui, vai brigar um pouco no bom sentido, trocar ideias, percepções, convergências e aspectos diferenciadores dessas 2 metodologias. Tá bom? Muito obrigado. Se liguem na nossa semana, participem, né? Siga-nos nas nossas redes sociais. Estamos à disposição para interagir com vocês. Beijo, abraço a todos. Abraço a todos. Fiquem com saúde. Rômulo, tamo junto, parceiro. Obrigado, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.